A entrevista com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já está aqui. Governador, muito bom dia. É um prazer te receber no Acorda Metrópolis. Um ano de eleições. O governador que conseguiu um feito inédito ali no Rio Grande do Sul, né? Conseguiu ser reeleito. O Rio Grande do Sul não tem esse histórico, né, de reeleger os seus governadores, mas Eduardo conseguiu. Tinha deixado o cargo para tentar ali uma disputa, talvez, pela presidência da República. Teve disputa com o João Dória lá atrás, né, num cenário que parece tão longe, né, Gabriel Buzzi? 2022, tanta coisa mudou aí nesse meio de tempo. Governador, é claro, antes da gente falar então de eleições, queria perguntar ao senhor como vai esse finalzinho de mandato, esse finalzinho de segundo mandato e, claro, para onde que o senhor pensa em ir em 2026, a partir de 2026. Bom dia. Olá, Natália, Gabriel, bom dia a todos. Olha, o Rio Grande do Sul, né, me proporcionou aqui ser forjado a história do nosso Estado na luta, desafios gigantescos que apresentaram ao longo desse mandato. Começando com a crise fiscal, né? Nós tivemos lá em 2019 o governo que não conseguia pagar os salários dos seus servidores no dia. O governo ficou por 5 anos sem conseguir pagar o salário dos servidores no dia. Chegava no dia do pagamento, ou não pagava, ou pagava R$100 para os servidores, pagava R$200 de dinheiro para absolutamente nada. Devia para fornecedores, não conseguia fazer investimentos, acumulava muitos problemas, vivia um caos de segurança pública. Então, a nossa agenda, né, foi de transformação da máquina pública. A gente conseguia trazer equilíbrio para as contas e capacidade da máquina pública de atender os serviços públicos essenciais para a sua população, abrindo espaço para os investimentos. Foi uma jornada de intensas reformas, de transformação, de privatizações, de reformas nas carreiras dos serviços públicos, muitas duras, amargas, enfáticas, que trouxeram no Estado a capacidade de investimentos. Então, passivos que se acumulavam nos produtores, abrimos espaço para investimento. Só para ter uma ideia, a gente saiu de 2%, 3% da receita corrente líquida de investimentos que o Estado era capaz de fazer para 10% da receita corrente líquida de investimentos, sem acumular passivos de dívida. Aqueles 3% lá do passado, eles não eram reais, eram forçando a máquina. Não tinha dinheiro para pagar salário, mas estava investindo 3%. Então, nós conseguimos virar esse jogo. Infelizmente, no meio da jornada, né, tivemos a pandemia, que é algo que atingiu a todos nós, no Brasil e todo mundo, e aqui no Rio Grande do Sul tivemos nesse mandato ainda o desafio das enchentes. Né? Foi tudo, desafiador, nós aqui, porque 95 cidades em situação de calamidade, 90% dos municípios atingidos com situação de emergência, com calamidade. Então, isso nos impôs também desafios gigantescos de reconstrução, de atendimento, de assistência social, de desafios econômicos. Né? O aeroporto ficou fechado por 6 meses, empresas foram impactadas, né? 600 mil pessoas foram desalojadas ou desabrigadas. Crítico das enchentes, foi um momento especialmente desafiador. Então, o que eu posso dizer, essa jornada foi de muitos desafios, ao mesmo tempo de muitos aprendizados. Essas situações nos impuseram a lidar com a necessidade de não apenas coordenar as ações do governo, como também de manter a sociedade unida do propósito de superação dos seus desafios. Então, esse final de mandato ele é especialmente dedicado a consolidar o nosso plano Rio Grande, que é o plano da reconstrução do Estado, que já tem situações de infraestrutura, de moradias, com as quais a gente está trabalhando, e naturalmente preparar um processo sucessório para que o Estado continue no seu rumo. Governador, bom dia. Obrigado novamente por estar aqui com a gente. Eu gostaria de perguntar agora os próximos passos. O senhor fez um resumo de que agora pretende, nesse finalzinho de mandato, entregar esse plano Rio Grande, que foi de fato de reconstrução do Estado depois das enchentes, que a gente viu imagens devastadoras de fato do Estado ali em 2024. E queria saber se o senhor já tem uma data que pretende sair do governo, se no início de abril mesmo, que é o prazo final, ou se o senhor pretende antecipar essa saída. E como estão as conversas dentro do PSD, já que a gente sabe que existe agora 3 pré-candidatos. O senhor, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, também, que aí se colocam, né, como candidatos, pré-candidatos a disputar a presidência da República.
Olha, Gabriel, sendo definido uma participação no projeto nacional, liderando o projeto nacional, que se põe a fazer, provavelmente vou usar a pista toda, que o Ciro tem responsabilidade no Estado, né, de caminho de ações, de governo, de projetos que estão em andamento. Naturalmente, isso faria deixar o limite da data que a legislação exige. Inclusive, data que a legislação deveria rever, uma vez que cada vez mais campanhas foram sendo encurtadas, pois as convenções acontecem somente lá em julho, então seria. O governador está com um probleminha ali no áudio, ele vai melhorar a conexão ali, internet, né? Exato. Tecnologia. Problemas que a gente está acostumado. Exato, mas é justamente essa melhoria aí, é justamente para te trazer o áudio melhor, para a gente conseguir acompanhar tudo que o governador vem falando. A gente interrompeu bem numa resposta bastante importante, que é sobre o que ele pensa para 2026. Agora o governador voltou. O governador, desculpa, mas é porque a gente quer o teu áudio o melhor possível aqui para todo mundo acompanhar. Não, obrigado. Desculpa aqui, né? A tecnologia ajuda, mas quando resolve dar uma encrencada, não é mole. Mas eu estava justamente refletindo o seguinte: bom, usarei o prazo todo, né? Sendo líder de um projeto nacional, candidato a presidente, sairia apenas no prazo limite. E essa é uma discussão que agora vai se intensificar, né? No momento que o nosso presidente do PSD, o presidente Kassab, né, traz ali o governador Ronaldo Caiado, que é acolhido com muita alegria no partido por mim, pelo governador Ratinho. Somos dois nomes que estão também aí disponíveis para liderar esse projeto. Agora vai se intensificar esse diálogo para dentro do partido. E o bacana desse processo todo que eu estou vendo nos dois, né, no Caiado, no Ratinho, que é mesmo meu espírito, é esse mesmo sentimento. Aspiramos, desejamos liderar um projeto nacional, cada um de nós, e isso é absolutamente compreensível e legítimo, mas sabemos que não se trata sobre o atendimento do nosso interesse, da nossa aspiração política individual, é sobre liderar um projeto para o país. E a gente vai ter que ser capaz de, a partir do diálogo, da conversa com as lideranças do partido, de entender qual nome melhor consegue se conectar com o sentimento da população e, consequentemente, tem a melhor perspectiva eleitoral. Eu, particularmente, entendo que essa melhor perspectiva eleitoral não é medida simplesmente pelas pesquisas de intenção de votos, porque elas não são capazes de traduzir, fora de uma campanha eleitoral, qual é o nome que tem maior potencial, porque elas, né, naturalmente, são afetadas pelos nomes que são mais conhecidos. A campanha eleitoral é que vai efetivamente disseminar o conhecimento sobre as candidaturas, e a gente tem que entender qual é o nome que vai se melhor conectar com o sentimento daquele eleitor que está hoje votando no Lula, sem estar feliz com o governo do Lula, mas que não deseja o Bolsonaro e o bolsonarismo de volta. E a mesma coisa do outro lado, o eleitor que está votando no Bolsonaro, ou no Flávio Bolsonaro, esse voto, sem estar convicto disso, mas porque simplesmente quer tirar o Lula do poder. Tem muita gente com esse sentimento, né, que não está feliz em ter que optar entre um dos dois. Se houver um caminho alternativo capaz de se conectar com esse sentimento desses eleitores, eu tenho muita convicção de que essa é uma eleição possível, né, para encaminharmos um projeto alternativo para o país. E a gente vai ter que ser capaz, com maturidade política, com um bom diálogo, de internamente promover esse consenso estratégico dentro do partido para oferecer isso ao país. O senhor, dessas três opções, então, vem trazendo uma opção mais ao centro, porque a gente vê que Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior estavam muito mais próximos ao bolsonarismo do que até mesmo o senhor. Então, o senhor seria essa opção entre as três que está mais afastada do bolsonarismo, dentro dessas três opções, e também não está próxima ao lulismo? Eu acho que é isso, Natália. Assim, eu respeito muito, entendo que em determinado contexto, nos seus aspectos regionais, os meus colegas fizeram a sua opção de abraçar, na última eleição, o ex-presidente Bolsonaro. Respeito isso na decisão política que tomaram. Eu não fiz esse mesmo movimento e não abracei, de outro lado, é importante dizer também, o Lula.
porque, no final das contas, nenhum dos dois projetos políticos me representa. E não é que eu acho que eu deva, ao apoiar alguém, ter total adesão às ideias do outro. A política exige justamente que muitas vezes a gente caminhe ao lado de pessoas com quem a gente não tem total convergência, mas temos algum grau de capacidade de concordância mínima, de projeto, de plano, de eixo estruturante, né, para podermos apoiar, mesmo que não haja total convergência. Qual é o problema? É que nessa polarização que a gente está vivenciando no Brasil, não é simplesmente que eu não consigo me ver representado por eles. É um afastamento muito grande em relação aos dois. Eu entendo que o país precisa ter um governo que modernize a máquina pública, que reduza o custo da máquina pública com as despesas obrigatórias, que a gente consiga reequilibrar as finanças. Isso exige privatizações, reformas estruturais, para trazer a despesa pública para o que é comportável, né, sem aumentar receitas simplesmente por aumento de impostos, mas com redução dos custos da máquina, com ação firme da segurança pública também, né, de enfrentamento à criminalidade. Estou falando aqui de bandeiras que são especialmente apropriadas pela direita, mas temos que fazer isso sem abrir mão de avanços civilizatórios, né, respeitando as diferenças, respeitando a diversidade das pessoas pela sua orientação sexual, pela sua raça, pela região a qual elas pertençam, pela cultura, pela enorme diversidade que tem o povo brasileiro, que sempre insisto, é uma força do nosso povo, não é uma fraqueza, não é uma fragilidade. Somos mais fortes e melhores porque somos mais diversos culturalmente. Isso é positivo, isso tem que ser respeitado. Então, isso é um avanço civilizatório da qual a gente não pode abrir mão. Estou falando aqui de algo que é especialmente apropriado também pela esquerda. Então, acho que são dois aspectos que precisam andar juntos. E nenhum desses dois projetos é capaz de unir essas duas visões, né? Ou seja, uma máquina pública mais eficiente, de outro lado, resguardando avanços civilizatórios importantes da humanidade, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, elas não traduzem a minha visão de mundo, e eu quero que o país possa ter uma opção, um caminho alternativo a essas duas visões de mundo, que ofereça essa conciliação entre máquina pública eficiente, força no enfrentamento à criminalidade, ser duro, rigoroso no combate ao crime, e, de outro lado, ser sensível socialmente, inclusivo, né, e respeitador aí da diversidade da nossa população. Senador, eu tenho uma pergunta muito semelhante à da Nath, o senhor mesmo já comentou aqui. O senhor, de fato, é o mais crítico dos três aos dois lados, e isso é uma posição que possa lhe favorecer, talvez, no ponto de que o PSD busca um nome que quer, de fato, trazer ao centro para o debate da eleição presidencial. Numa eventual disputa, se o senhor, de fato, for consolidado esse candidato, a minha pergunta é, se o senhor não fosse a um segundo turno, o senhor, de fato, se recusaria a subir em qualquer um dos palanques? E eu vou justificar a pergunta, governador, porque tanto o Caiado quanto o Ratinho Júnior têm sinalizado a Flávio Bolsonaro que todos estarão juntos no segundo turno, independente de quem chegar lá. Mas o senhor não adota essa postura. E aí, por isso, eu queria saber como o senhor pensa um projeto do PSD que, eventualmente, se não for ao segundo turno, vai ter que tomar uma posição, mesmo que seja neutralidade. Olha, Gabriel, sem querer ser presunçoso, nem ao mesmo tempo ter falsa modéstia aqui, eu digo o seguinte: eu tenho absoluta convicção, se o partido me permitir liderar um projeto para ser apresentado ao país, nós estaremos no segundo turno, porque eu tenho absoluta certeza que nós temos uma massa da população brasileira que não está feliz em escolher Lula para evitar Bolsonaro e nem escolher Flávio Bolsonaro para tirar Lula. Tem muita gente se sentindo assim. Então, é curioso, por que não faz essa pergunta para eles, né? Por que não faz a pergunta, então, para o Lula ou para o Flávio Bolsonaro sobre não indo ao segundo turno, se vão apoiar o outro? Enfim, nós entramos numa campanha eleitoral para chegar ao segundo turno e para vencer as eleições. Se eu tiver essa oportunidade, não é para fazer um papel de figurante ou coadjuvante, é para polarizar com esses dois polos, né? Nós temos um sistema hoje bipolarizado, nós vamos tripolarizar a eleição brasileira para poder mostrar um caminho alternativo e fazendo as críticas, não pessoais, ataques pessoais para desqualificar um ou outro, mas mostrando com clareza a incapacidade de cada um desses dois projetos, hoje o do presidente Lula ou do ex-presidente Bolsonaro, de entregar resultados para a população.
Então nós vamos com força e determinação para ir ao segundo turno, ganhar as eleições e dar ao país um projeto alternativo. Não cabe fazer antecipação de um segundo turno hipotético em que não estejamos com a confiança que nós temos de que levaremos um projeto alternativo ao segundo turno. Como a gente ainda está longe das eleições, é claro, o ano de eleição passa muito rápido, é muita coisa acontecendo ao tempo junto. Então a gente vai continuar falando de cenários hipotéticos, governador. Se caso o senhor não seja esse escolhido para o projeto aí para a presidência, o senhor tem já um outro caminho? A gente tem falado muito, por exemplo, sobre isso em São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem aí um caminho junto ao presidente Lula que vai escolher o destino dele se quer que o Haddad saia para governador de novo, contra talvez Tarcísio de Freitas, repetindo lá o que aconteceu em 2022, para ajudá-lo, inclusive, na disputa para a presidência, ou para o Senado, ou até mesmo como uma ajuda dentro da campanha do presidente Lula. O senhor também é visto dentro do partido para uma opção para Senado, já que escolheremos 2 senadores, né, por estado esse ano, ou também para ficar ali na ajuda de quem for escolhido realmente, da chapa escolhida para a presidência da República com a cabeça de chapa do PSD. Natália, eu entendo que tem que se trabalhar muito na especulação, em cenários hipotéticos, né? Mas seria mais ou menos o equivalente a perguntar assim, mas se você sair do Metrópole, você vai trabalhar na CNN, você vai para a Folha, você vai para o Globo, e para onde você vai? Ficar fazendo esses exercícios de futurologia em relação a um tema que não é existente, ele não parece razoável. Eu realmente estou na política com sentimento de serviço, acho que é importante dizer isso. Sei que políticos estão sempre sob suspeita, de que estão buscando atender os seus próprios projetos individuais, mas eu entrei na vida pública com um propósito de servir a sociedade. E servir a sociedade onde melhor eu possa dar essa contribuição. Eu estou, nesse momento, pleiteando e aspirando liderar um projeto nacional, porque, insisto, não me vejo representado por esses 2 projetos. Acho que devemos oferecer algo alternativo. Eu vou me entregar de corpo e alma dentro do meu partido nesse momento para poder demonstrar que eu tenho capacidade técnica de gestão, conforme o meu governo já atesta, porque vencemos desafios gigantescos aqui no Rio Grande do Sul, que tenho capacidade política de promover coalizão de forças e que tenho a capacidade eleitoral de me conectar com os eleitores. É nisso que está debruçado nesse momento a minha força e a minha total disposição. Bom, se chegar ali na frente e não houver esse entendimento do partido, aí vamos ver a partir dali em diante onde melhor eu possa contribuir. Eu não tenho previamente estabelecido um caminho, um planejamento sobre, olha, então se não for isso, vou para lá, se for isso, vou para cá. Conforme qualquer pessoa, qualquer profissional, como vocês que estão na imprensa, nessa atividade, qualquer outra pessoa, ao ter, né, uma função e uma missão, se integra totalmente a ela. Se ali não houver mais espaço, a partir dali vai procurar um outro caminho onde melhor possa se encaixar. Então, eu insisto, eu não estou na vida pública pensando onde é que melhor eu posso ter um cargo, onde é que eu melhor posso servir. E se em algum momento entender que eu não tenha mais essa utilidade, eu não tenho outro, devo ocupar o meu espaço, tá tudo bem, beleza, eu vou tocar minha vida profissional sem problema nenhum, em qualquer outro lugar, em qualquer outro espaço a partir dali. Mas nesse momento eu estou totalmente entregue à missão de liderar um projeto nacional. Governador, aproveitando então, para a gente evitar ficar sempre fazendo só futurologia aqui, queria perguntar de agora, o senhor mencionou no início da entrevista que o senhor acha que só olhar pesquisa eleitoral para definir quem será o candidato do PSD não é o caminho, o senhor avalia que não é o caminho. Eu queria ouvir o senhor sobre quais os caminhos que o senhor acha ser possível atestar quem será o candidato. Eu digo isso porque a gente está há praticamente 2 meses dessa decisão. O presidente Gilberto Kassab, do PSD, disse que a decisão será tomada, salvo engano, ali até 15 de abril. Então a gente está num prazo curto e tem 2 meses de um processo de convencimento que o senhor vai ter que fazer, e claro, os outros 2 pré-candidatos também. E o senhor já está descartando, na sua avaliação pessoal, como o senhor mesmo destacou, que pesquisa eleitoral não é bem o caminho que o senhor acha o melhor para definir quem será esse candidato. Acho que a pesquisa, quando eu falo aqui da pesquisa, é na questão da pesquisa na intenção de votos, propriamente dita, né? Elas são uma boa referência com outros elementos, como, por exemplo,
a opinião em relação ao governo de plantão, a opinião em relação, do ponto de vista da rejeição aos candidatos. Então, acho que a informação mais da pesquisa é: o governo do presidente Lula é reprovado pelo povo brasileiro, é isso que está sendo trazido. Os 2 candidatos que estão na ponta hoje são rejeitados, amplamente rejeitados, mais de 40% de rejeição. Então, a maior parte dos brasileiros não quer, ou boa parte dos brasileiros não quer nenhum dos 2. Rejeitam essas candidaturas. E esse é o sentimento, então, que a gente tem que entender desse cenário, desse contexto político. Bom, a partir disso que as pesquisas, né, nos entregam, dessa leitura de ambiente político, mais do que a intenção de votos, porque, como eu disse, a intenção de votos ela boa parte dos candidatos não tem um nível de conhecimento nacional ainda, vão ser conhecidos mais adiante no processo eleitoral. A gente tem que entender qual é o perfil do candidato que melhor nesse ambiente vai navegar. E aí vem o próprio faro político, vamos dizer assim, desenvolvido por quem está na vida pública há mais tempo. Tem jornadas e trajetórias para conseguir entender isso. O presidente Kassab tem essa habilidade e reúne ao seu lado diversas lideranças do PSD que vão ajudar nesse processo de entendimento do seu sentimento, do que estão observando, né, para tomar essa decisão. O que eu acho que eu consigo contribuir, justamente, ao liderar um projeto, é uma capacidade de conversar com eleitores dos 2 lados, né, por esse aspecto de: olha, eu não abracei o Lula ou o Bolsonaro nas últimas eleições, quero falar de um projeto alternativo, eu não vou para uma eleição simplesmente para atacar um, atacar o outro, eu quero discutir fortemente, sim, a inconsistência e a incapacidade dos seus projetos políticos de entregarem ao Brasil respostas. Isso eu quero discutir com força. Se eu tiver a oportunidade, será para polarizar com eles, né, para fazer um enfrentamento, não é para ser uma linha auxiliar de um em relação ao outro. É importante mencionar isso. Então, isso vai ter que ser nessa discussão, nesse entendimento, né, de quem consegue reunir melhor esses apoios políticos internos, não por atender, por negociação de benefício aqui ou ali, mas porque reúne da maior parte dessas lideranças que o presidente Kassab é capaz de reunir num partido, uma melhor percepção de capacidade política, de discurso, de entusiasmar, de mobilizar pessoas por um caminho alternativo numa eleição que a gente sabe que é difícil, que é complexa, mas que é possível, e eu acredito muito nessa capacidade de a gente trazer o país para discutir o quanto que os outros projetos, o que está aí, não está sendo capaz de entregar o Brasil que as pessoas sonham, o que esteve também não foi capaz de entregar. Então não é sobre discutir como é que está o Brasil ou como é que ele estava, é sobre discutir como é que a gente quer o Brasil do futuro, é esse Brasil do futuro que a gente tem que discutir. Governador, esse Brasil do futuro e o próximo presidente que for eleito em 2026, ele vai lidar com diversas questões que estão abrindo o ano de 2026, como, por exemplo, o caso Master. A gente tem falado bastante sobre isso e todos os desdobramentos dele. O caso Master trouxe para o Supremo Tribunal Federal a discussão a elaboração de um código de conduta, um código de ética, do comportamento dos ministros, na relação deles com o empresariado, na relação deles com advogados. E a gente tem perguntado para diversas figuras políticas aqui, a gente perguntou para o ministro da Fazenda, a gente vem perguntando para outros governadores, como eles têm visto todas essas relações do Daniel Worcaro com governadores, também com os estados e as suas aposentadorias. A gente tem operação sobre a ligação do Banco Master com o Amapá, com o Rio de Janeiro. Não tem nenhuma informação sobre o Rio Grande do Sul. Eu queria saber do senhor, assim, como o senhor tem acompanhado a questão do caso Master e principalmente essa questão, porque esse próximo presidente vai encontrar, muito provavelmente, esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal e essas discussões todas que estão acontecendo agora em 2026 e que vão chegar para os próximos anos. É um caso gravíssimo, né, que merece a mais rigorosa apuração, e o papel de um presidente da República é justamente garantir os instrumentos institucionais e a estabilidade institucional para que as instituições cumpram as suas funções. Aliás, o que a gente está vendo numa sucessão de acontecimentos no país é que o primeiro pilar de uma agenda de um futuro governo é justamente a de recuperação institucional e de capacidade de governabilidade. Vai ter que fazer um pacto de governabilidade que não é um pacto de acomodação, pelo contrário, é um pacto de aprimoramento das instituições essenciais da República para que cumpram as suas funções. Uma delas, o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu sou fortemente favorável a que se estabeleça um código de conduta ética, sim,
aos ministros para que não se deixe dúvida sobre a sua atuação. Tem uma atuação importante ali do Supremo Tribunal Federal, nos casos que envolveram as tentativas de golpe, né, de ruptura institucional, e que agora passa a estar vulnerável e passível de ataque por conta de uma postura de ministros que é legitimamente criticada, né, e criticável, como a questão de pegar carona no jatinho, as questões de escritório de advocacias de parentes, entre outros temas, e sociedades e palestras. Tudo isso vai abrindo, né, uma série de abas, vamos dizer assim, desse processo todo, que deixa vulnerável uma instituição que é aquela que interpreta a Constituição, em última análise, que é o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte. Então é fundamental para a República, assim, que se estabeleça um código de conduta, mas não só isso. Eu acho que a gente precisa avançar na discussão desse aprimoramento institucional a partir de uma idade mínima mais alta para o Supremo Tribunal Federal, que estabeleça mandatos menores. Então, é uma forma de estabelecer mandato para os ministros mais ajustado, por exemplo, colocar uma idade mínima de 60 anos, uma vez que o limite é 75 anos, a questão da revisão das possibilidades de decisões monocráticas, tem uma série de itens de aprimoramento institucional que tem que ser feitos com devido cuidado para evitar que haja também rupturas institucionais aí, nesse sentido, que gerem instabilidade. Esse é um papel também do presidente da República, ajudar a liderar esse processo, um profundo diálogo com o Congresso Nacional. De outro lado, o Congresso Nacional também tem que fazer gestos importantes relacionados à questão das emendas parlamentares. Isso envolve também uma discussão, também tem que ser feita, relacionada ao tanto à desproporção que alcançou no orçamento o volume das emendas parlamentares. Sou favorável de que elas existam como forma de atender demandas específicas locais, regionais, mas na proporção que elas alcançaram, elas acabaram inviabilizando a sustentação de políticas públicas mais estruturadas, na saúde, na educação, enfim, né? A gente sabe de fato assim, de ministros que tem que pedir, quando um prefeito ou um governador demanda que possa atender determinado assunto crítico do seu estado, olha, pede para a bancada no Congresso, porque a gente não tem mais, o Ministério não tem capacidade de fazer isso. Então a gente precisa reequilibrar institucionalmente o país. É uma das primeiras tarefas, certamente, do futuro presidente da República, que vai ter que ser feita paralelamente a todas as ações de reequilíbrio fiscal. Então, vai ter que fazer um reequilíbrio institucional e um reequilíbrio fiscal do país para que a gente possa estabelecer bases sólidas para garantir previsibilidade, tanto do ponto de vista institucional do país, quanto do ponto de vista econômico, fiscal, para frente. E esse caso do Banco Master é muito simbólico desse processo todo, porque ele tem impactos na questão econômica, né? Uma vez que você tem o sistema financeiro ali afetado, impactado, e o próprio Banco Central passou a ser atacado pela sua correta ação, né? No sentido de encaminhar a liquidação do banco. E então tem que haver essa proteção, algo que é fundamental na estruturação do nosso sistema financeiro, econômico, né? O banco o sistema bancário é fio do bigode, né? Se houver arranhão da credibilidade desse sistema, a gente coloca em risco toda a estruturação do nosso sistema econômico. É muito importante que haja essa atuação correta do Banco Central, analisando a conduta e a sustentação dos bancos, do sistema financeiro. E, de outro lado, a gente tem um problema de ramificação de relações políticas que vão precisar ser investigadas e dado consequência aos erros que foram cometidos e às atitudes criminosas que tenham sido cometidas nesse caso. Estão aí as palavras do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, uma das opções do PSD ao lado de Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado para ser a cabeça de chapa do PSD para as eleições aí para presidente em 2026. Governador, foi um prazer, a gente queria fazer mais um montão de perguntas, mas a gente tem que te liberar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, cumprimentos aí pela cobertura do Metrópolis. Um grande abraço. Valeu. Obrigado, governador. É isso, o Gabriel Bus. Foi uma entrevista em que a gente falou muito, claro, de 2026. Ele trouxe agora no finalzinho ainda mais o que ele pensa, né, para o projeto político dele, ele que continua se colocando à disposição para esse cenário de um projeto nacional. Ou seja, ele quer sim ser o candidato do PSD à presidência, né? E me chamou a atenção a abordagem. Como a gente colocou aqui na entrevista, Nath,
ele é o único dentro do PSD que de fato se coloca como posição de centro, né? Diferente de Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, que já subiram em palanques de Jair Bolsonaro, que já foram em manifestações do ex-presidente ou a favor do ex-presidente. Ele de fato tem essa postura mais neutra e que é a que o PSD está pregando para as eleições. Então, se o PSD for fazer esse balanço, talvez ele seja o escolhido. Mas existe uma ala ali que fala em pesquisas eleitorais, que é um ponto sensível, Eduardo Leite. Ele, de fato, não pontua bem como o Ratinho Júnior, por exemplo. Quando a gente olha a pesquisa Quest, por exemplo, que saiu essa semana, Ratinho Júnior pontua melhor entre os três. Eduardo Leite, não. Mas o governador é crítico das pesquisas nesse ponto. Ele avalia que só pesquisas eleitorais não podem ser um determinador ali de quem vai ser o candidato. Então, é um processo de convencimento. Ele que se nega ali a falar de futurologia, né? Foi bem crítico às nossas perguntas em relação a isso, porque ele não quer nem já entregar o jogo, obviamente, porque quer, de fato, ser o cabeça de chapa, mas também tem uma questão de não se comprometer já e talvez queimar pontes políticas. Isso porque, quando a gente perguntou, por exemplo, sobre subir ao palanque de Flávio Bolsonaro, ele tangenciou, né? Falou, olha, não é discussão para agora, né? Nem chegamos lá na eleição. Quando chegar lá é uma outra questão. Mas é isso. Eduardo Leite tem essa postura mais crítica. Não me parece que vai subir ao palanque, pedir votos como o Caiado e Ratinho Júnior já falam abertamente disso. Inclusive, os dois já falam até indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa que Eduardo Leite não falou e não me parece caminhar para esse sentido. Então, talvez o diferencial, nesse caso, se o PSD quiser uma candidatura ali mais ao centro, seja Eduardo Leite, mas óbvio que a gente sabe que são outras 1000 questões que estão em discussão e em debate. Então, é aguardar. Mas ele, de fato, se coloca como uma posição mais ao centro e de crítica aos dois polos, o que não é um comportamento que a gente vê nem Caiado, nem Ratinho Júnior, que são, de fato, mais ligados a essa centro-direita, que a gente pode dizer, mas uma direita mais ligada ao bolsonarismo. E os dois governadores apresentam esse projeto, e Eduardo Leite um projeto um pouco diferente, então dá para começar a diferenciar as candidaturas a partir dos posicionamentos de cada um. Isso é muito importante, porque o Gilberto Kassab não é essa pessoa que se coloca, né, muito colada às figuras políticas. Ele é quase essa mão invisível aí dos bastidores da política brasileira. Está sempre pensando muito lá na frente. Nessa eleição mesmo, ele já disse que está pensando muito na reocupação do Congresso, né, das vagas para o Senado, das vagas para deputado. Então, realmente, ele tem ali 3 opções, 2 ligadas ao bolsonarismo e uma mais ao centro. Não tem a ligada à esquerda, mas tem ali uma figura ao centro. Muito bom, o Gabriel Bosco conseguiu entrevista pra gente com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite.